E aí, galerinha, tudo bem? Aula 35, última aula de novembro, Modernismo 22. Tá acabando, tá chegando a hora. Vem comigo, vem pro Enem. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, professor de literatura, português. Estou aqui tocando Missão Enem. Antes de começar a aula, dá aquela curtida, se inscreve no canal, muito importante se inscrever no canal, compartilhar, falar com os amigos e estar sempre assistindo às aulas, dando aquela dinâmica, dando aquela participação aqui no projeto. Veja, o fato histórico que marca a geração de 22 aí, né, é a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna ela acontece com várias ideias, trazendo a modernidade para a sociedade brasileira. Após o escândalo e a polêmica que ocorreu com a exposição de Anita Malfatti e que o Monteiro Lobato escreveu um texto chamado Paranoia e Mistificação, os vários jovens artistas se juntaram para poder realizar aquilo que seria uma reflexão sobre a nossa independência, né? Afinal, somos ou não independentes? Estamos ainda dependendo do que é feito lá fora? Essa é a reflexão que se lança e essa é a proposta que vai acontecer aqui nesse momento. Então a questão das características que a gente tem que perceber da Semana de 22 é que elas serão fundamentais para nortear os artistas que formarão a chamada geração de 22 ou a primeira geração do modernismo. Que ideias estão ali? Por exemplo, ruptura com a tradição. Você que viu as aulas de vanguarda europeia, você viu que os artistas que pintaram quadros procuraram romper com aquilo que era uma arte antecedente, a arte anterior. E aí, essa ruptura com a tradição, o academicismo, vai acontecer também na literatura. Eu vou procurar negar, romper com o parnasianismo, simbolismo, com essas escolas ali do passado. Há também uma ruptura com a gramática normativa. Afinal, eu vou valorizar a fala coloquial, a fala do povo. Vou dizer que no povo é que se fala a língua verdadeira do Brasil. Eu vou revisar os fatos históricos, eu vou rever essa questão dos heróis. Quem são os nossos heróis? Vou fazer aí o que eu chamo de nacionalismo crítico, né? Como eu já falei. E esse nacionalismo crítico se opõe ao ufanismo romântico, aquele ufanismo exagerado, meio sem noção, e que nós vamos agora valorizar aquilo que seria um Brasil reflexivo, crítico, apontando problemas, situações e trazendo o povão para dentro do texto. A paródia, ela se torna um mecanismo poderoso para poder reavaliar e reescrever a nossa história e textos consagrados. É a dessacralização do texto, da poesia. E temos a valorização do folclore, né? Pessoal, a língua, nosso folclore é a nossa identidade. Você vai num bairro alemão, aqui no Brasil, italiano, você vê que eles têm várias festas que resgatam o folclore deles. Você olha, você fala, pô, coisa sem graça, mas aquilo ali para eles é muito importante porque tem a ver com a história deles, com a identidade deles. Então essa questão do folclore brasileiro é muito importante porque isso tem a ver também com a nossa cultura, com a nossa identidade. É o que nós somos. Você pode não gostar, mas é o que nós somos. Então aqui, quem são os grandes autores aí? Temos 3 nomes que são nomes de prova. Primeiro, o Oswald de Andrade, o mais radical aí de todos. É aquele que vai fazer os manifestos, vários manifestos pós Semana de Arte Moderna. 2, principalmente, o movimento Pau-Brasil e depois ele vai fazer o movimento antropofágico. São 2 movimentos muito importantes. Tem aula disso no canal do Monteiro, vale a pena você depois ver com calma esse contexto se te interessar. Mas o Oswald é um cara que vai falar muito da paródia. Ele vai ficar marcado pela paródia, porque ele vai pegar a Carta de Caminha e vai reescrever a Carta de Caminha em forma de poesia. Ele vai pegar clássicos como Meus 8 Anos e vai escrever uma paródia sobre Meus 8 Anos. Então ele é um poeta que fica identificado por isso, pela questão da paródia, pelo humor, pela ironia na sua poesia. Ele também escreve uma peça de teatro chamada O Rei da Vela, que é muito polêmica, falando sobre, criticando o capitalista ali do início do século, né? Ele também escreve Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. São 2 romances assim, bem revolucionários na sua construção e na sua organização. Então, Oswald de Andrade é um nome
que sempre é lembrado pela sua polêmica e pelo seu espírito libertário. Mário de Andrade não é irmão, é um poeta aí do movimento. Ele se destaca enquanto o intelectual do modernismo. Ele é aquele cara que no primeiro momento vai confrontar, vai comprar o debate e vai ali mostrar que escrever errado era uma questão justamente estética e que isso tem a ver com um comprometimento nacional, com a cultura brasileira. A sua grande obra é Macunaíma. Ele é o autor de Macunaíma, que é uma narrativa, né, do nosso anti-herói, o herói sem caráter. Quem nunca leu, leia. Pelo menos procure saber sobre Macunaíma. E Manuel Bandeira, o grande pernambucano, né, é um poeta que foi marcado pela doença, pela tuberculose. Muitas poesias retratam essa dor, essa angústia. Poemas famosos dele, o Vou-me Embora para Passárgada, né? O poema Os Sapos, que foi lido na noite da Semana de Arte Moderna e que foi extremamente massacrado. O Poética, também é um poema famoso dele. São poemas e textos que vale a pena você conhecer o universo de Manuel Bandeira, um universo marcado pela solidão, pela questão da doença e até mesmo pela presença da morte. Então, são 3 poetas da primeira geração, da geração de 22, que vale a pena você conhecer. Começo com Manuel Bandeira, um poema chamado Camelôs, de 2014, um poema que já tinha caído em outras provas, fora o outro é retomado, mas que resgata a cultura popular, né? A figura do camelô é uma figura popular das grandes cidades. Abençoado seja o camelô dos brinquedos de Tostão, o que vende balãozinhos de cor, o macaquinho que trepa no coqueiro, o cachorrinho que bate com o rabo, os homenzinhos que jogam boxe, a perereca verde que de repente dá um pulo, que engraçado, e as canetinhas tinteiro que jamais escreverão coisa alguma. Alegria nas calçadas, uns falam pelos cotovelos. O cavaleiro chega em casa e diz: meu filho, vai buscar um pedaço de banana para eu acender meu charuto. Naturalmente, o menino pensará: papai está maluco. Outros, coitados, têm a língua atada. Todos, porém, sabem mexer nos cordéis como o tino ingênuo dos demiurgos de inutilidades e ensinam no tumulto das ruas os mitos heróicos da meninice e dão aos homens que passam, preocupados ou tristes, uma lição de infância. Então, assim, é um texto que você vê que tem um misto de relato, tem assim a questão da presença do discurso direto, versos livres, versos brancos. Então aqui você tem todas as inovações, as ideias da galera da Feira da Semana de Arte Moderna, ele coloca em prática aqui no texto dele. Logo, a pergunta era, uma das diretrizes do modernismo foi a percepção dos elementos do cotidiano como matéria de inspiração poética. O poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança a expressividade porque, letra A, realiza um inventário dos elementos lúdicos tradicionais da criança brasileira? Não, ele está ligado à questão do dia a dia, do cotidiano ali. Não é a questão da criança brasileira. Promove uma reflexão sobre a realidade da pobreza dos centros urbanos? Não, ele está falando sobre como que os camelôs são inseridos dentro de uma aventura cotidiana e muita gente que passa por ele nem percebe isso, né? Ele transmite um lirismo num algo tão banal, corriqueiro. Traduz uma linguagem lírica, o mosaico dos elementos da significação corriqueira. Foi o que eu exatamente acabei de falar. Ele olha para o camelô, vê o dia a dia, o trabalho dele e consegue capturar aquilo que existe mais poético, lúdico, né, no trabalho dessas pessoas. Na D, introduz interlocução como mecanismo de construção de uma poética nova, ou seja, a única interlocução que você tem ali seria a reprodução da fala do pai e do filho, mas não seria isso uma nova poética. Outros já fizeram. Constata uma condição melancólica dos homens distantes? Não há tristeza profunda. Então aí, ó, do poema dele. Então alcança essa expressividade porque ele traduz em linguagem lírica mosaico de elementos. Por que mosaico? Porque ele vai pegando várias imagens e vai colocando isso para poder agregar o universo dos camelôs. Então é a letra C, a resposta. Na número 2, erro de português tem a ver com o movimento da poesia pau-brasil, né? Eu já dei a resposta. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Olha aí os versos brancos, versos livres,
a liberdade do poeta em produzir os textos, muito próximo da fala, muito próxima da forma como falamos. E aí tá, o primitivismo observável no poema anterior de Oswald de Andrade caracteriza de forma marcante a poesia pau-brasil, que foi um dos manifestos pós-Semana de Arte Moderna, que procurava resgatar essa poesia ou esse Brasil anterior à chegada do português. Eis a prova aí. Já esse regionalismo do Nordeste vai ter uma literatura regional por volta de 1928, que Mário de Andrade se integra. Você tem o concretismo paulista. Mas se a gente pensar no regionalismo do Nordeste, eu vou pensar na geração de 30 do modernismo. O concretismo paulista tem a ver com os anos 50. O simbolismo pré-modernista é do século anterior. E o tropicalismo baiano é dos anos 60, 67, 69 do século XX, também distante. Então é letra C a resposta aí. 3. As dimensões continentais do Brasil são objetos de reflexões expressas em diferentes linguagens. Esse tema aparece no seguinte poema, um poema de Mário de Andrade. Que importa que uns falem mole, descansado, essa coisa do nordestino, né? Que os cariocas arranham os R's na garganta e os capixabas e parauaras escancarem as vogais. Que tem se 500 réis meridional vira 5 tostões do Rio para o norte. Junto formamos esse assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Desculpa. Veja que ele está aqui falando para a gente a questão da riqueza fonética, a riqueza linguística do Brasil. Como que o Brasil fala, quer dizer, as diferentes falares, é uma riqueza. E a questão econômica, a questão do dinheiro, né? 500 réis meridional que viram 5 tostões. Então, o texto poético, ora reproduzido, trata das diferenças brasileiras no âmbito, ele não fala em religião, está errada a. Linguístico sim, econômico sim, então está aí. Racial e folclórico, ele não fala na questão racial aqui, nem folclórico também. Histórico, geográfico, a gente pode entender uma geografia, mas histórico. Literário e popular, aqui no caso mais popular do que literário. Então aqui seria linguístico, porque ele fala dos cariocas, capixabas, e ele fala dos 500 réis e os tostões, que era a moeda. Então aqui, ó, econômico, letra B, a resposta da 3. E por fim, né, Oswald de Andrade, de novo, Brasil. O Zé Pereira chegou na caravela e perguntou pro Guarani, perguntou e pro, aí são bem interessantes, pro Guarani da Mata Virgem, sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Aqui tem uma paródia com um verso de Gonçalves Dias que ele diz, né? Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. E aqui ele fala filho da morte. Aí ele já está fazendo uma crítica ao massacre indígena, né? Teterê, teterê, tetê, quizá, quizá, quecê. Lá longe, a onça resmungava. O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Canhem babá, cum cum. E fizeram o carnaval. Ou seja, a chegada do branco que encontra o índio, aí tem a questão religiosa, mas você vai ver que posteriormente vem a questão do elemento negro, essa questão da miscigenação aí, do sincretismo religioso, a mistura da religião, e no final todo mundo faz carnaval. Então assim, é desse contato, dessa mistura cultural do branco, do índio com o negro, é que vamos fazer a nossa cultura. O carnaval como símbolo do Brasil, como símbolo da nossa cultura, né? Esse texto apresenta uma versão humorística da formação do Brasil, mostrando-a como uma junção de elementos diferentes. Considerando esse aspecto, é correto afirmar que a visão apresentada pelo texto é ambígua, quer dizer, ela tem um duplo sentido, pois tanto aponta o caráter desconjuntado da formação nacional, o carnaval tem essa coisa de falta de ordem, quanto parece sugerir que esse processo, apesar de tudo, acaba bem. Então, essa coisa do carnaval, que parece que está todo mundo bagunçado, mas no final todo mundo vai, todo mundo toca,
eu posso pensar nisso daí na letra A. Já na B, inovadora, pois mostra que as 3 raças formadoras, portugueses, negros e índios, pouco contribuíram. Esse pouco contribuíram está errado. C, moralizante. Carnaval moralizante, na medida que aponta a precariedade da formação cristã no Brasil, está errado. Detona. Preconceituosa, pois critica tanto índios quanto negros, representando de modo positivo apenas o elemento europeu. Esse apenas aí está errado e ele não critica os índios e negros. Negativa, pois retrata a formação do Brasil como incoerente e defeituosa. Ele não fala isso. Então está errado. Letra A seria aí essa ambiguidade. Quer dizer, parece que ia dar tudo errado, mas deu carnaval, deu essa cultura que é esse encontro. Apesar que muitos não gostem, muitos procurem negar, essa é a identidade e a riqueza do Brasil. Então, primeira geração viu como é que cai, como caiu no Enem, como o Enem explora. Pede-se muito que você leia o enunciado e a partir daí vá ler o texto, buscando as informações que são dadas para poder, justamente quando ler as opções, você vai perceber o que é incoerente, o que não faz sentido. Então a letra número 4 aí, letra A é a resposta. Ok? Joinha, joinha, bota aí curte a aula, assina o canal, se inscreve no canal, compartilhe com seu amigo. Cara, fechamos aqui o mês de novembro. Agora já é dezembro semana que vem, quer dizer, a nossa próxima aula já é dezembro e a prova é 17 de janeiro. Ou seja, se a gente pensar em dias, são 47 dias que faltam para o Enem. Então, nesses 47 dias, vamos fazer aquilo que seja realmente importante, realmente a diferença para a aprovação. Ok? Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.